Olá, começa aqui mais uma Abrasca TV, uma realização da Associação Brasileira das Companhias Abertas em parceria com a B3, a Bolsa de Valores do Brasil. A propósito, estamos transmitindo e gravando diretamente do Centro de Operações da B3 hoje. Vamos pensar nos desafios que esperam a Abrasca para este ano aqui de 2020. Trouxemos o presidente do Conselho Diretor da Abrasca, Dr. Alfred Ploger, a quem temos o prazer de receber aqui no estúdio hoje. Obrigado, Tucci. Obrigado aos ouvintes e associados da Abrasca e aquelas pessoas ligadas principalmente ao mercado de capitais. É um enorme prazer fazer uma retrospectiva e principalmente uma prospectiva para o ano que vem na visão da nossa associação. Esse ano de 2019 foi um ano de grandes expectativas, até mesmo porque tivemos um novo governo. Então, associações, companhias, as organizações, de uma maneira geral, sempre ficam um pouco apreensivas para tentar entender o mecanismo de atuação do novo governo, quais são as linhas, e em cima disso vão desenvolver os seus planejamentos, suas ações. Do ponto de vista da Abrasca, ficou a sensação de que houve um trabalho até mais intenso nesse ano de 2019, de parte do Conselho, da diretoria, das comissões técnicas que trabalham permanentemente, do núcleo de comunicação, enfim, a nova Abrasca, ela fez muitas ações e produziu bastante resultados também. Só para a gente enumerar alguns, que inclusive o Dr. Ploger colocou naquela nossa reunião do Conselho Diretor, na última reunião do ano, o senhor acabou enumerando alguns aspectos e considerando-os vitoriosos, como a alteração das regras que restringem os programas de recompra de ações, o trânsito em julgado da apelação da Juscesp para exigir das sociedades limitadas de grande portes associadas à Abrasca a prévia publicação de atos, as novas peças de comunicação da entidade, o esforço junto a parlamentares e membros do Ministério da Economia, o IMK, a iniciativa do mercado de capitais criado pelo Ministério da Economia para estimular o desenvolvimento do mercado, a reunião do presidente executivo da Abrasca, Eduardo Lucano, com o presidente da CVM, Marcelo Barbosa, também foi um ponto a ser destacado, oportunidade em que discutiram o aprimoramento do processo de votação à distância nas Assembleias das Companhias Abertas, a audiência pública do IASB referente à norma de contabilização dos instrumentos financeiros com caracterização de equity e a redução do custo regulatório para pequenas e médias empresas e com aquelas baixas exposição ao mercado. Dr. Ploger, eu gostaria que o senhor comentasse pontualmente essas questões para a gente ver de que maneira isso cumpriu a expectativa da associação. Primeiramente, a questão da alteração das regras que restringiam os programas de recompra de ações. Tucci, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer talvez um preâmbulo genérico. Sabíamos, quando eleito o Jair Bolsonaro, que teríamos um governo de cunho liberal. Mas confesso que não sabíamos que seria tão liberal assim. Tivemos inúmeros contatos com ministérios, com secretarias, e preciso dizer que ficamos extremamente surpresos com a abertura liberal dessas pessoas, desses segmentos. Surpresos no sentido favorável. Positivo, e digo mais, a maior surpresa para mim, pelo menos, foi de que quase todas essas pessoas do alto nível vêm da iniciativa privada. Então o diálogo é fácil. Você não precisa explicar, não precisa... Então, falou, entenderam. E muitas vezes você até, eu diria, entrou assim em caminhos já abertos. Isso facilitou por demais o nosso trabalho e diria, isso fez também com que tivéssemos um sucesso muito grande pela facilidade do diálogo. O senhor está querendo dizer, por exemplo, quando se dialoga com Paulo Guedes, com Salim Matar, não precisa explicar para eles o que é mercado de capitais, né? Não, ao contrário.
Se você bobear, ainda te dão uma lição. Bom, menos mal que as coisas fluíram, então, nesse ano, apesar das dificuldades. Entrando na sua primeira pergunta, a questão é a seguinte. Houve uma empresa de grande porte que teve um insider trading e, com isso, durante o período de silêncio, a CVM fechou, eu diria, literalmente, a possibilidade de qualquer compra de ações das empresas no período de silêncio. Isso causou um estrangulamento muito, muito grande. Fizemos ver à CVM o problema e preciso dizer, a reação foi imediata. Voltaram atrás, sentiram que realmente era um problema pontual e esse assunto está superado. A questão do trânsito em julgado da apelação da JUSESP para exigir das sociedades limitadas de grande porte a prévia publicação de seus atos como condição para deferir arquivamento. Isso foi um grande sucesso, Tucci, pelo seguinte: a lei não previa a necessidade dessas empresas de publicarem o seu balanço, que sempre é uma coisa muito onerosa, principalmente se tratando dos diários oficiais. E eis que a JUSESP aqui de São Paulo, no início, depois outras, exigiram a publicação do balanço para registrarem os atos dessas empresas. Verdadeiro absurdo. E a Braskem entrou imediatamente com uma ação. Ganhamos nas instâncias diversas e esse assunto também está encerrado. Tiveram que voltar atrás e prevalece a lei e não a interpretação da JUSESP. Perfeito. Agora tem a questão do esforço junto aos parlamentares e membros do Ministério, de uma maneira geral, para mostrar o que seriam os efeitos notivos de uma tributação de dividendos, né? Tucci, esse é um trabalho, eu vou dizer, complicado. Já vem de lá de trás, né? Isso é complicado pelo seguinte, porque eu acho que existe algo como 30, 40 projetos de lei em tramitação no Senado e ou na Câmara dos Deputados. O grande problema é o seguinte: qual foi a dicção inicial? Nós vamos tributar os dividendos e, com isso, reduzir o imposto de renda corporativo de 32%, 33% para algo como 22%, 23%. Isso, obviamente, incentivou Deus e todo mundo de que se tributasse os dividendos. Essa foi a colocação inicial. Só que, calculando na ponta do lápis, os dividendos teriam que ser tributados em 140%. Repito, 140% para viabilizar esta redução. Isso foi calculado em cima de umas 1.000 empresas de grande porte, então absolutamente inviável. E se você prestar atenção, não se fala mais dessa redução do imposto de renda corporativo, só se fala na tributação do dividendo. Agora, isso passa a ser uma dupla tributação. E digo mais, o Brasil não tem poupança. Nós dependemos de poupança externa. Da onde ela vem? Vem das matrizes, capitalizando hoje suas subsidiárias. No momento onde você tributar os dividendos, o que vão fazer? Não põe mais capital, vão colocar dívidas, porque podem abater do imposto de renda, podem retirar a hora que quiser e nós perdemos poupança. Então não é um tiro no pé, é um tiro em cada pé. Vai certamente inibir o investimento, né? Vai inibir o investimento, mas é uma questão muito delicada por hora, porque está na cabeça do pessoal essa questão que tributar dividendo é uma boa. Você pega o rico, esquecem da terceirização que nós temos hoje das pessoas, dos trabalhadores, que também repassam os recursos deles para a pessoa física em forma de dividendo, seriam outra vez tributados. Então você pega a classe média para baixo, eu diria. Então, são uma série de problemas que são muito mal
digeridas, eu diria. E é um assunto que certamente deve voltar à pauta em algum momento, né? Seguramente, seguramente. Mas vai dar muito trabalho, eu diria, é um dos grandes trabalhos hoje da Abrasca, de tentar fazer ver os diversos políticos, principalmente, do nonsense dessa questão. Sobre o IMK, a iniciativa do mercado de capitais, como é que o senhor avalia a participação da Abrasca nesse grupo? Foi sensacional. Nós fomos convidados, foi para mim uma enorme surpresa, e quem estava na mesa eram os mais diversos agentes, CVM, Banco Central, Previ e assim vai. E, outra vez, repito, todos com uma abertura empresarial, e eles fizeram uma coisa muito interessante. Convidaram, eu diria, as principais entidades do mercado de capitais, pedindo sugestões. Eu diria, tipo 3, 4 sugestões. E se comprometeram a pegar uma sugestão de cada entidade para trabalhar. Porque também, senão, seria monstruoso, prioritariamente. E, no caso da Abrasca, o que eles escolheram foi o seguinte. Nós temos hoje grandes grupos com ações entesouradas nos controladores, às vezes até as gerações. Essas ações estão no imposto de renda a valor zero, porque foram adquiridas lá nos idos. Então, qualquer venda dessas ações seria tributado em cheio, porque não tem custo. Então, não se vende. Do outro lado, não há necessidade de ficar com todas essas ações. Muitas dessas você poderia colocar no mercado sem perder o controle, mas ninguém coloca. Então, o que nós pleiteamos? Que se faça algo exatamente igual como se faz hoje com os imóveis. Você tem também uma correção a partir de uma data base e isso funciona 100%. Então, pedimos a mesma coisa, nada diferente. Aí isso o mercado não fica engessado, né? Não, você tem mais. Aí você inclusive, fomenta esse interesse. A minha própria empresa, vamos dizer, faria isso. E traz liquidez ao mercado. Então você tem grandes grupos, sei lá, Votorantim, Itaú, Gerdau, Melhoramento, sei lá, um monte de empresas que eu posso citar que estão nessa situação, né? E isso fomentaria o mercado também e faria justiça. Porque você tributar os 100% da tua venda, a pessoa não vende mesmo, né? Para encerrar esse primeiro bloco, uma última pergunta. A questão do voto à distância nas assembleias e a reunião que o presidente executivo da Abrasca teve com o presidente da CVM. Isso realmente resultou em quê? Bom, houve uma colocação nossa, por hora não resultou em nada. Foi colocado. Qual é o grande problema? Nós achamos um verdadeiro absurdo no voto à distância você colocar se a pessoa quer o Conselho Fiscal ou se quer o voto múltiplo. Por quê? Grande parte nem sabe o que é isso. Aí ele recebe aquele formulário padrão. Se quer voto múltiplo, diz múltiplo, então o meu voto é múltiplo. Ah, quero. Põe uma cruz. Conselho Fiscal. Deve ser uma boa. Põe uma cruz. Quando chega na Assembleia, não tem candidato, não tem o cara lá, não tem voto múltiplo, e a pessoa não sabe nem o que fazer. Isso houve inúmeros casos. E nós achamos que essas duas matérias são de tamanha importância que isso tem que ser matéria de presença na Assembleia. Senão, então acaba com a Assembleia. Então ainda põe os honorários lá dentro e acabou e aprova as contas e não precisa mais de Assembleia. Economiza todo esse dinheiro, né? Então isso não faz sentido. E digo mais. Nós mesmos, eu já tive a experiência de você conseguir convencer o acionista e retirar essa proposta. Por quê? Às vezes está mal informado ou mais. Você pode atender o que ele quer. Coisa simples, às vezes. Tudo bem, isso não é problema. Agora, no voto à distância, não tem diálogo. Você recebe isso e acabou. Então, isso eu acho que é insisto, verdadeiro absurdo constar isso no voto à distância.
Ok, vamos encerrar o primeiro bloco aqui, convidando vocês para assistir o segundo bloco, que começa logo em seguida, com a conclusão dos projetos e as ações de 19 e o desafio para 2020. Voltamos já.